Vamos ver como é que está o trânsito falando nisso, né? Já que a gente está falando de carros. Bota na tela aqui o trânsito para a gente dar uma olhada na região metropolitana. A gente está vendo, então, o cruzamento da terceira perimetral com a Ipiranga. O fluxo é bastante intenso e hoje a gente acompanha o fluxo da terceira perimetral. A gente está vendo que o movimento mais intenso está um pouco acima na tela para quem está saindo da Zona Norte em direção à Zona Sul. Sempre é uma boa alternativa para fugir da Zona Central. É um caminho para a Zona Sul que sempre concentra mais automóveis. Agora, com o fluxo da Ipiranga, a gente acompanha também fluxo intenso em ambos os sentidos, tanto para quem está indo para o centro pela Ipiranga, quanto para quem está indo para a Zona Leste. Rodovias federais do Rio Grande do Sul devem ser entregues para iniciativa privada. As audiências públicas já começaram em cidades do trecho da BR-386, por exemplo. Quem trabalha com transporte defende o pedágio, só que a tarifa não pode ser tão alta. Veja só. O Setsergs acredita que os pedágios são necessários no Rio Grande do Sul para garantir investimentos e também a ampliação das rodovias. Só que as concessões não devem ser feitas como no passado, para que os mesmos erros não se repitam. De que forma os empresários veem, então, esse modelo de pedágio que está sendo estudado para o Rio Grande do Sul, já que aquela proposta anterior, seu Sérgio, nos deixou um tanto quanto ressabiados a essa questão do pedágio? Na verdade, como tu disseste, né, nós tivemos um projeto de pedágio durante 15 anos que não trouxe qualquer benefício ao Rio Grande do Sul. Digamos aí, minimamente, uma manutenção de rodovia foi o que nós obtivemos. Tivemos 1 metro, 1 quilômetro duplicado de rodovia, que é o objetivo da implantação de pedágios, né? Você pagar por um projeto de concessão que deveria sair do governo através dos nossos impostos, mas a sociedade paga de novo para que se tenha um benefício de menor tempo de viagem, rodovias duplicadas com menos acidentes, menos mortes e acaba não obtendo. Então foi um projeto mal feito, na época do governo Brito, né, em que nós amargamos durante 15 anos. Estamos aí diante de novos projetos, não só federais como estaduais, que agora podem ser até de 30 anos, ou seja, nós estamos duplicando esse prazo, não podemos errar de novo. Nós entendemos que o pedágio, ele hoje é necessário, né, infelizmente ele é necessário, o governo é incompetente, não consegue usar os recursos dos impostos para investir nas rodovias. O rodoviarismo no país é muito forte. Por quê? Porque é rápido e é barato. Essa é uma realidade, né? Nós conseguimos ser rápidos e baratos. Ninguém mantém estoque hoje mais, você transporta aí para qualquer estado com muita agilidade. E nós precisamos de boas rodovias, menor tempo de viagem, menor consumo de combustível, menores acidentes, e tudo isso leva a uma boa estrutura. Nós não temos essa boa estrutura no Rio Grande do Sul. A Agência Nacional dos Transportes apresentou um estudo, então, e nós começamos aqui pela Freeway, que em um primeiro momento aponta uma redução das tarifas, mas depois elas voltam a subir, e há também a inclusão, né, de que seja cobrado o retorno do litoral para a capital, lá em Santo Antônio da Patrulha, com tarifas aí entre R$ 5 e R$ 8. Esse valor não parece um pouco alto demais? Sempre é alto, até porque é uma rodovia que está pronta, né? Já foi tudo que havia necessidade de ser feito, praticamente já foi feito. Os caminhões acabam pagando mais porque há uma proporção em número de eixos, isso acaba, pode parecer barato para alguns, caro para outros veículos, mas impacta diretamente no caminhão porque existe uma proporção através do cálculo de eixos do caminhão. Então, realmente, o ideal, até porque vivemos um cenário econômico diferente da época que foi implantado, né, é que nós tivéssemos uma tarifa muito mais acessível. No caso da BR-386, nós não temos mais praças hoje, nós vemos uma deterioração do asfalto e a expectativa é que sejam implantadas, então, 4 praças entre Montenegro e Tio Hugo, ao custo para automóveis aí de cerca de R$ 30. Esse valor também não é alto? Que tipo de contrapartidas se precisaria ter para compensar esse valor? Eu costumo dizer o seguinte, se você tem o retorno desse investimento, né, ele vai ser sempre bom para razoável, ou seja, vai te trazer benefício. Nisso que eu já disse, menor tempo de viagem, menores riscos, né, menores acidentes, número de mortes também. Então, se houver essa equivalência, coisa que nós não assistimos nas últimas concessões, ela sempre vai ser favorável à sociedade. Importa isso, que nós tenhamos obras de investimentos consolidadas, ou seja,
duplicação de pistas para que a gente possa ter o benefício, né? E aí, em contrapartida, você vai ter esse retorno no menor consumo e outros itens. Outro caso também é a BR-116 entre Guaíba e Camaquã, que está com a duplicação praticamente parada. Uma praça de pedágio nessa região deveria ter como uma contrapartida a garantia dessa duplicação? Eu acho um crime o que está acontecendo, né? Nesse trecho aqui, Porto Alegre e Pelotas, é um crime o que está acontecendo, porque existem trechos que estão praticamente prontos, já duplicados, com dinheiro público, e o governo abandonou essas obras. As obras estão se deteriorando, você observa, eu vou a Pelotas com frequência, você observa realmente que há um deterioramento da estrada completo. Então isso é um crime, deveria haver responsabilidade do governo em relação a isso. Eu acredito que sim, e digo que desde o início o governo talvez não tivesse nem que ter investido. Devia ter entregue para uma concessão, obrigando-os à duplicação. Porque o que vai acontecer? O governo vai duplicar essa rodovia e depois de duplicada vai entregar para uma concessão. Então, por que ele não faz ao contrário, né? Já entregam para uma concessão e com a obrigação de duplicar. E o mesmo deve ser feito na BR-290? Eu creio que o modelo, enfim, é esse, né? O que nós precisamos são tarifas adequadas e um retorno objetivo. Quando a gente vai para Santa Catarina, não há como comparar os valores de pedágio com esses que estão sendo propostos aqui, né? Daqui a Florianópolis se paga R$ 2,30. Se vamos mais além, a Camboriú também são mais R$ 2,30. Por que aqui é tão diferente assim? Essa é uma pergunta que talvez fosse feita à NTT, né? Porque a gente também não entende. Isso tem o Estado, eu digo, o Rio Grande do Sul, acaba sendo incompetente no combate dessa questão. Porque nós temos um problema sério com o Porto de Rio Grande hoje, em perda de volumes de carga de exportação, porque as indústrias, principalmente da Serra, acabam descendo pela Rota do Sol e vão por Santa Catarina fazer as suas exportações sem pagar um centavo de pedágio. Enquanto se você sai de Caxias para ir a Rio Grande, existem caminhões que pagam até R$ 700 de pedágio. Então, qual é a opção que você vai fazer? Você desce pela Rota do Sol e já encontra uma rodovia duplicada e não tem pedágio, até o primeiro porto, que é em Imbituba, né? Ou faz a opção de descer toda a serra por rodovias que não são duplicadas e seguir até Rio Grande por rodovia não duplicada e pagando R$ 700 de pedágio. Quer dizer, o governo não consegue enxergar isso, que o governo tem perdido a arrecadação através das exportações pela opção dos empresários em fazerem por Santa Catarina. Por isso, Santa Catarina investiu fortemente em portos, né? E está realmente com uma situação econômica muito melhor que o Rio Grande do Sul. Qual é o custo hoje do Estado não ter pedágio? Há também prejuízo em função da má qualidade das estradas, de não haver uma duplicação, um custo maior com combustível? Na verdade não dá para estimar em termos de custo, mas eu te diria um comparativo que nós temos hoje com uma área territorial similar à brasileira, né? Vamos falar em país assim. Depois falamos do Rio Grande do Sul, em Estados Unidos, nós temos um custo logístico hoje nos Estados Unidos em torno de 9%. Aqui passa de 18%, quase 20%. Ou seja, é mais do que o dobro do custo de um país que investe fortemente na sua infraestrutura. O Rio Grande do Sul é um pouco mais acentuado pela má condição das rodovias e porque aqui tudo que se consome, que se transporta, representa 85% de transporte através de caminhões. A média brasileira é 60%, 62%, mas aqui é muito mais acentuado. Então, nós temos realmente um projeto de custos muito mais elevado que a média nacional. Por isso o pedágio é importante. Por isso o pedágio é importante. É o que eu disse no início. O governo teria condição, né, de fazer porque arrecada para isso. Só que não o faz. O que a gente espera é que o governo, então, entregue para uma concessão com a fiscalização adequada, com a obrigatoriedade de duplicação e que não queira, por conceder, receber alguma coisa em troca, que esse benefício seja feito através de uma melhor tarifa. Porque o governo tem essa mania também, ele se desonera de fazer essas grandes obras e quer uma outorga de quem pegou a concessão. E essa outorga, obviamente, representa um custo dentro da tarifa, né? Então o governo tem que deixar disso, já que não vai fazer, deixa que outros façam, mas pelo menos tem o benefício da tarifa módica.